Oi, gente, bem-vindo a uma aula de Sociologia do terceiro ano. Hoje eu vou fazer a correção das discursivas da atividade avaliativa com vocês. E na próxima aula a gente vai começar uma grande revisão para o Enem, ok? O Enem vai ser em janeiro, então a gente tem tempo para fazer essa revisão. A gente vai fazer uma revisão dos conceitos de Sociologia do primeiro e do segundo ano do ensino médio. E a gente vai também dar uma olhada em atualidades. Apesar de que a atualidade que a gente vai ser a atualidade do ano passado, porque desse ano é muito complexo, inclusive as próximas provas de concurso vão ser bem complicadas. Então vamos lá. Atividade avaliativa 10. A pergunta é: relacione a teoria do agir comunicativo com o conceito de democracia deliberativa em Habermas. Teoria do agir comunicativo, a compreensão de que todo mundo tem direito à fala e todo mundo tem direito à escuta, independente do grupo social ao qual você está inserido. Democracia deliberativa em Habermas, compreensão de que o processo democrático ele deve ser uma relação entre Estado e sociedade civil, onde o Estado está em constante relação com a sociedade civil, ouvindo e dialogando com essa sociedade. Então, qual é a relação? Numa sociedade onde você segue a teoria do agir comunicativo de Habermas, consequentemente, você vai ter uma democracia deliberativa, porque a sociedade civil ela vai estar tendo uma escuta de todos os grupos sociais, vai ter direitos de fala de todos os grupos sociais e, consequentemente, essa relação com o Estado, ok? Atividade avaliativa 9. O principal sistema político existente no Ocidente é a democracia. A democracia se apresenta de formas distintas no mundo ocidental. Diferencia a democracia deliberativa da estrutura democrática norte-americana e brasileira. Então, primeira coisa, lembre-se sempre, né? A gente está falando de Ocidente, Europa, Ocidental, Estados Unidos, e aí a gente tem uma ampla discussão hoje no meio acadêmico se a América do Sul seria ou não Ocidente. A ideia preponderante é que a América do Sul não é Ocidente, que a América do Sul são sul-americanos mesmo, mas a gente ainda trata algumas questões porque a gente foi bem colonizado pela cultura ocidental. Então a gente pode ser inserido a partir dessa perspectiva da colonização, tá? Mas para vocês terem uma ideia, muitos europeus não consideram os sul-americanos como ocidentais, né? Não tem relação com a civilização ocidental. Isso é uma ampla discussão. Aí a pergunta fala, praticamente todo mundo ocidental ele é democrático. Só que a democracia ela difere de formas enormes. Cada país ele tem um tipo de organização democrática. Então o que ele está perguntando? Diferencia a democracia deliberativa da estrutura norte-americana e brasileira. Como eu falei anteriormente, a estrutura da democracia deliberativa é você ter um amplo processo de escuta e uma relação, né, da sociedade civil com os estados, com os governos. No Brasil, a gente tem uma democracia direta, onde você vota naquele deputado, naquele presidente, seu voto vai diretamente, ele é computado diretamente, ele não tem nenhuma passada, nenhum mecanismo, mas não existe uma integração da sociedade civil com o governo pós-eleição. Essa integração ela é praticamente inexistente. Então, você não tem a sociedade civil interferindo nas decisões das câmaras de vereadores das cidades, você não tem a sociedade civil interferindo nas decisões das câmaras de deputados, nas câmaras no Senado, e muito menos nas decisões do presidente da República, o que é muito ruim, porque o fato de você ter votado em alguém não significa que a partir daquilo você está se retirando do processo político nos próximos 4, 5 anos. Na verdade, você tem que estar inserido nesse processo, inclusive questionando aquele governante que é para quem você deu o seu voto. Então, nos Estados Unidos a coisa vai além, porque o voto é indireto. Então, ou seja, por mais que a maioria da população tenha votado num determinado candidato, vai ganhar aquele que tem mais delegado. E esse processo de vai ganhar aquele que tem mais delegado, você tem uma grande chance de ter na presidência da República, a presidência americana, um presidente que não teve a maioria dos votos da população, e sim a maioria dos delegados. Isso aconteceu, por exemplo, na última eleição. O Trump ele teve a maioria dos delegados, mas ele não teve a maioria dos votos individuais. E aí é mais separado ainda da democracia deliberativa, porque não é nem aquele que teve a maioria dos votos da população, é aquele que teve a maioria dos delegados. Então, a separação entre o Estado e a sociedade civil é muito grande. É como se eles não se comunicassem. Então, por mais que a gente esteja inserido numa estrutura democrática, como não há essa comunicação forte entre a sociedade civil e os governos, é como se a população não tivesse nenhum tipo de direito de fala.
ela perde o seu direito de fala. É o que acontece mesmo. Não há uma escuta da população. Não estou falando nem das minorias sociais, porque aí já é muito mais amplo, mas não há uma escuta real da população. A atividade avaliativa 8, eu já expliquei, conceito de democracia deliberativa. Então, para você aprofundar essa explicação do conceito de democracia deliberativa em Habermas, inclusive podendo utilizar exemplos, apresentando que minorias que até então não tem fala, direito à fala e passam a ter a partir dessa perspectiva. E atividade avaliativa 7, para Habermas, para existir um debate pleno, é necessário espaços democráticos para esse debate. Relacione a ideia de Habermas com a internet. Aqui, ela é uma pergunta subjetiva, porque vocês vão ter que compor essa resposta. Mas é uma coisa que é interessante, por exemplo, que o Habermas ele é um grande estudioso da internet. Ele não vê a internet como algo negativo. Ele tem consciência, ele fala, inclusive, que ainda existem muitos problemas nesse processo de comunicação na internet, até porque é um processo de comunicação muito novo socialmente, né? É uma pseudo-liberdade que a gente ainda está trabalhando com ela, mas que é um espaço muito interessante. O Habermas ele vai deixar muito claro que quanto mais você tiver espaços abertos para debate, maior a possibilidade de uma democracia plena. E a internet, apesar de ter uma série de limitações em determinados países, ela ainda é um espaço muito interessante para discussões. Então, hoje, você percebe muitas vezes que o que aparece no telejornal à noite é consequência de um debate de alguma rede social. A gente percebe que muitas vezes a resposta do presidente da República é consequência de uma fala de uma rede social. Vou pegar um exemplo, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Tem aquele aplicativo, né? TikTok. Esqueci o nome, né? Que eu não sei mexer direito, mas que está fazendo muito sucesso com os jovens. E aí eles fizeram um trabalho de boicote num evento do Trump, onde eles conseguiram fazer uma mobilização enorme e aí eles fingiram que uma grande quantidade de pessoas se inscreveram nesse evento. O Trump achou que ia ter milhares de pessoas nesse evento e o evento foi um fracasso, completamente vazio, porque os jovens tinham se reunido nessa rede social para fazer esse boicote. E aí o que o Trump ele faz? Ele disse que vai banir essa rede social dos Estados Unidos, que não vai ter mais. É uma rede social chinesa que não é usada na China, tá? Na China é outra rede social do mesmo grupo, mas essa não existe na China. E aí ele vai boicotar porque ele diz que não pode, porque tá ferindo a liberdade. Ou seja, ele percebeu que aquela rede social foi capaz de fazer um nível de organização da sociedade civil tão grande que ele quer boicotar essa rede social. Então, muitas vezes, os espaços que antigamente eram públicos, na própria Ágora, né, da Grécia Antiga, que era a praça pública, o espaço de discussão, ele acaba indo para a internet. Então, você vai ter as redes sociais como uma área de discussão política muito forte e que as próprias lideranças políticas ainda têm uma dificuldade de trabalhar nessas áreas. Ela ainda tem uma dificuldade de utilizar esses meios. Mas é um lugar onde a população consegue falar o que pensa. É claro que existe uma série de limitações na internet no Brasil e em outros lugares do mundo, mas é um espaço em expansão e é um espaço que pode se transformar, sim, num possibilitador para atender às demandas populares. A gente consegue escutar mais a população hoje em dia por causa da internet e muita atitude autoritária não está durando tanto quanto duraria em outros tempos. Por causa da internet, porque as pessoas vão lá e falam, não pode, olha, tá acontecendo isso, olha, o governo tá errando. E aí começa um debate muito interessante. Então, o Habermas, ele é a favor da utilização da internet como esse campo de comunicação. Ele vê com uma postura positiva, e é positivo sim. É claro que ela tem falhas? Tem, mas em que lugar não tem? Mas hoje em dia é um lugar onde a gente tem maior possibilidade de fala, ok? E na atividade avaliativa 6, relacione a teoria do agir comunicativo com a luta pelos direitos das minorias sociais. Gente, rolou um errinho ali, tá? Porque era pelos direitos das minorias sociais. Então, isso aqui é a base da teoria do agir comunicativo. Se eu estou dizendo que todos os grupos têm direito à escuta e à fala, significa que muitos grupos que não tinham nem visibilidade, eles passam a ter.
Existe, a gente vai ver essa teoria dos identitários, que é uma discussão muito grande hoje em dia na área política. E o que é a perspectiva do identitário? É aquela perspectiva de que esses grupos sociais, eles têm demandas específicas que devem ser ouvidas. E algumas pessoas vão dizer que não tem que ser ouvidas, outras pessoas vão dizer que tem que ser ouvidas. Eu acho que tem que ser ouvidas, porque se a gente está pensando em termos de Habermas, mesmo que para você aquela demanda não seja importante, ela é importante para aquele grupo social. Ela não é importante para você porque você não faz parte daquele grupo. Então você não sente, você não vivencia a realidade daquele grupo, mas o outro vivencia e é importante escutar. Então a teoria do agir comunicativo, como ele permanece, como ele permite o direito de fala de todos os grupos que pertencem à sociedade, mesmo que seja um grupo praticamente invisível, ele vai sim ajudar e muito pela luta dos direitos das minorias, porque elas podem expor a sua perspectiva sobre a sociedade, expor as suas demandas, expor as suas necessidades. E se elas expõem, elas se organizam e elas passam a cobrar do Estado uma postura dentro de resolução dos seus problemas e também de visibilidade social. Gente, na próxima aula a gente vai começar essa revisão de sociologia para o Enem. Se alguém tiver alguma dúvida nessas correções, até o final da semana, até segunda-feira, eu estou mandando para vocês as notas das avaliações, tá aí lançando no sistema. Se alguém tiver alguma dúvida, tutoria ou e-mail, ok? Beijos.